Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que você sabe é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que é a agência que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Ela fica ali no setor hoteleiro norte, no Garvey Park Hotel. Mas hoje nós vamos falar de um tema que tem dominado a pauta, né? A pauta de todos os jornais aí, que é a questão da espionagem. E, para nossa satisfação, hoje nós estamos com a bancada cheia. Temos aí o retorno do João Eduardo Zisman, né, que no programa passado não pôde participar em razão de uma gripe que ele teve, né, mas já está aí de retorno. E temos aí também o nosso amigo Luiz Solano, o repórter do Planalto, o homem que consegue ver os fatos com 1 ano e meio de antecedência, né? Mas Solano, seja bem-vindo, dê seu bom dia e logo depois eu passo para o João, que ele vai começar a falar sobre essa questão de espionagem, né? Veja bem, eu dou meu bom dia e alegre, feliz, porque aquilo que você comentou há cerca de 1 ano e meio atrás são os fatos que estão sendo noticiados, estão sendo publicados no Brasil e no mundo inteiro. Então isso me orgulha e me deixa muito à vontade como profissional, como jornalista que sou. E você, Joãozinho, já está melhor? Não, Eu já lhe avisei, né? Na sua idade, qualquer doençazinha leva para cama, né? Eu estou melhor, a gripe é forte ainda, continua, mas estou bem melhor. Já dá para participar do convívio aqui do programa, né? Falar com o telespectador do TV Brasília, do Tribuna Livre. Mas, enfim, isso não é uma questão nova, não é novidade para nós que fazemos jornalismo, né? O próprio Solano, o repórter do Planalto, já... se não me recordo, mas eu acho que logo no início de 2012 já fazia uma matéria falando sobre a espionagem, quer dizer, esse estado policialesco que não só que o Brasil vive, né? O Distrito Federal vive, essas investigações, essa espionagem americana, que pouco nos importa se o americano está investigando aqui ou lá. Para mim, o mais grave espionagem interna. Essa espionagem interna, esse estado policialesco que vive o país, que vive aqui o Distrito Federal, a arapongagem, a Grampolândia. Isso é muito grave, muito sério. Já foi denunciado não só, talvez, primeiramente pelo Solano, mas por diversos jornalistas, vítimas, inclusive, da própria Grampolândia, dessa arapongagem, dessa espionagem, né? E certamente nós aqui que fazemos oposição ou fazemos jornalismo limpo, somos vítimas diariamente dessa invasão da nossa privacidade. Bem, então só para melhor entendimento do telespectador, tem se denunciado que os Estados Unidos espionam o país aqui, ou lá, essa coisa toda. Mas o Solano, no dia 13 de janeiro de 2012, está lá no Google, né? Ele já noticiava que no Fórum de São Paulo, está até aqui uma cópia da matéria, veja se consegue colocar, olha aqui o que o Solano diz. Ele fala o seguinte, que lá no fórum foi discutido e foi noticiado para todos que mais de 195 mil grampos telefônicos existiam nesse país. Né? Quer dizer, já se falava da espionagem interna, né? E isso na presença de diversas autoridades, né? Você veja que, segundo o Solano, estava presença Lula, Dilma, Dirceu, Tasso Genro, Zé Genuíno e muitos outros. E agora, né, o país parece que se espanta com a espionagem feita pelos Estados Unidos. É como você disse, João, preocupante não é os Estados Unidos ficar bisbilhotando a vida dos outros países. É claro que isso é preocupante, isso fere a soberania dos países, essa coisa toda. Mas preocupante para nós é o governo se prestar a ficar investigando, bisbilhotando a vida do cidadão. E o pior é que a gente sabe que muitas vezes é para poder fazer chantagem depois, né? Esse controle da mídia já é uma ideia que vem do ministro Franklin Martins, à época foi ministro das Comunicações do governo Lula, que me parece que agora está voltando a circular no Palácio para orientar a presidenta Dilma em relação a esses movimentos que estão acontecendo. Ele voltou a ser um conselheiro e me parece que houve um convite para ele assumir um novo ministério agora.
provavelmente dentro se não na área de comunicação, mas na área específica, na área de política de articulação do governo. Isso me preocupa demais, porque o Franklin Martins ele é o autor dessa ideia, vamos dizer assim, de institucionalizar o controle da mídia através dos instrumentos mais vis, né, que são os grampos, que são arapongagens, que a gente muitas vezes não sabe se vai ter juiz suficiente para autorizar. Me parece que a ideia não é ter juiz para autorizar, é fazer a revelia da justiça, né? Mas, enfim, isso preocupa demais, isso é uma afronta, vamos dizer assim, a nós, cidadãos. O Estado de Direito está violado. Viola completamente. Vale a privacidade das pessoas. E é uma coisa sem necessidade, é como você falou. Hoje, vamos dizer assim, a grande utilidade de tudo isso aqui é um instrumento de chantagem, de coação, de intimidação. Isso não faz parte de um ambiente democrático, de forma alguma. Perfeito. Bem, Solano, parabéns, viu? Você, como sempre, trazendo os furos aqui para o Tribuna Livre, né? Você se antecipa, né? Isso aqui é ter antevisão. Eu não digo parabéns, mas eu acho que é um dever cumprido. Porque esse problema da espionagem, Ribeiro e João, esse problema começou em 94, quando o PT assumiu o governo do Distrito Federal. Tinha aí uma funcionária, e eu vou dar o nome dela aqui, dona Erenice Guerra. Essa que foi chefe da Casa Exatamente, e ela levou toda essa parafernália aqui do Distrito Federal para o Palácio do Planalto. Hoje tem 16 funcionários no anexo 2 do Palácio do Planalto, monitorando todo mundo. Então, essa história do ministro da Justiça, Eduardo o Cardoso, dizer que não sabia de nada, é mesmo que tirar um menino do jardim de infância, levar para a universidade e dizer, não sei de nada, sabia assim. Ele recebeu, inclusive, o Tasso Genro, quando era ministro da Justiça, recebeu as informações, e a própria presidente Dilma Rousseff recebeu a cópia desta matéria, que eu publiquei em vários blogs para onde eu escrevo, inclusive que está no GUCO, que é uma organização internacional. A espionagem já começou em 94, vai continuar. Eu sou investigado, você é investigado, o João é investigado, todo aquele que faz oposição ao governo hoje é investigado. Não sei de como é que se procede essa espionagem, mas que as coisas estão sendo paradas no Planalto, e a própria presidente Dilma sabe de toda a história e vem agora dizer que não sabia de nada, que vai tomar as devidas providências através da Polícia Federal, através da ABIN. Mas eu acho que a presidente Dilma não foge muito do script, né? Porque nós tivemos antes dela um presidente que não sabia de nada. Nunca soube de nada. Aliás, ninguém nem sabe onde é que ele anda, né? Aliás, ele mergulhou completamente. O presidente Lula deu uma desaparecida. Me parece que ele não quer ser vinculado à crise de forma alguma, né? Ou de repente está fugindo da citação daquele processo. Ou trocando as penas para voltar, né? É possível. Ou trocando as penas para voltar. A presidenta, essa semana, mais uma vez, tomou uma vaia excomunal, né? É verdade, No encontro dos prefeitos. E agora não foi de manifestante comum, não. O assessor dela não pode dizer que foi playboy, não, porque são prefeitos eleitos, né? Não houve, não era uma claque que tinha tudo, vamos dizer assim, para estar de piri na mão e aplaudir a todo custo. Muito pelo contrário, eu acho que a presidenta está sofrendo o seu inferno astral. Né? E ela não quer participar. E agosto nem chegou, hein? E ela não quer participar desse encontro da juventude. São 2 milhões de jovens do mundo inteiro. E ela disse que não vai se fazer presente a esse evento. Que vai Ora, se ela não foi na final da Copa das Confederações no Maracanã, ela vai enfrentar 2 milhões de jovens? Não tem como. Mas olha, antes da gente passar para outro tema, né, e nós vamos discutir aqui a questão das manifestações que ocorreram na quinta-feira, né? Eu quero mandar um abraço para o Zé Casas, ali da padaria Pão da Casa, né, que fica ali no Grande Colorado. Se você estiver passando por lá, dá uma parada e desafia o Zé Carlos para jogar uma dama. Ele não joga nada, viu, pessoal? Ele conversa pra caramba, mas não joga nada. Mas, Joãozinho, nós tivemos aí as manifestações na quinta-feira, né? Manifestações convocadas pela CUT, né? Quer dizer, a manifestação Chapa Branca, Pelega, né? O Brasil é extraordinário, né? A gente era natural, vamos dizer assim, que o PT foi o grande fomentador dessas movimentações. Lá no seu... antes de ser governo, né? E depois que o PT assumiu o governo, principalmente o governo federal, essas manifestações
de centrais sindicais, principalmente da CUT, elas arrefeceram de uma maneira significativa, né? Claro, chegou ao poder para quê? Manifestar o quê? Mas é até justificável, porque vamos ver o que vai dar, né? A gente já chegou, não tem mais o que reclamar. Mas passados os 10 anos de governo, né, mostrou-se que o governo tem suas falhas. Eu não quero criticar e dizer que eles são pelegos, porque não, mas chegou a hora que eles têm que mostrar a cara, né? Pelo menos... Mas se estão todos empregados no governo, vão protestar contra o governo. Mas tem que mostrar, tem que protestar de alguma forma. Não sei se é oportuna ou oportunista essas manifestações, porque elas não se coadunam, vamos dizer assim, com o ambiente da sociedade brasileira de maneira geral, né, que não está focado por questões pontuais, né, está se discutindo questões do bem-estar social como um todo, né? Não se focou a defesa de A, B ou C, de uma categoria, do aumento salarial. O que motivou a população para a rua foi um sentimento de indignação da roubalheira, da corrupção. Isso foi o que motivou, né, o brasileiro sair de sua casa e ir para as ruas. É verdade. Então, não sei até que ponto eu não vejo como um instrumento natural de manifestação essas aí da CUT, das centrais para a rua. É aquela história, ainda não consigo só pesar se é oportunista ou oportuna essa aí das ruas. Seria oportuno se não fosse oportunista, né? Pois é, eu não quero fazer um juízo de valor ainda precipitado. O tempo vai me dizer, ou talvez mais esses dias vai nos dizer se isso faz sentido ou não, né? Ou a serviço de quem eles estão prestando, se a serviço das entidades que eles representam ou se a serviço de um estabelecimento formado que a gente conhece bem como funciona isso, né? O próprio partido do governo, ele alimenta isso e alimenta essa máquina através de empregos, de salário, de verbas, enfim. A gente conhece muito bem como funciona isso. Mas, enfim, só o tempo vai nos dizer. Vamos esperar ver o que o tempo diz, né, Solano? Veja bem, essa movimentação das forças sindicais aí, dos sindicatos, muito inteligente, porque eles mandaram um recado: não leve a bandeira do PT. Mas acontece que essas pessoas que vão para a manifestação, estão nessa manifestação, esses sindicatos, todos eles votam no PT. Então foi uma jogada de mestre, olha, para não aparecer a bandeira do PT, não aparecer a bandeira do PSOL. Então isso é para justamente mostrar à sociedade que não há uma movimentação política, um movimento político, mas sim o movimento da sociedade brasileira. O João é muito generoso, né? Quando, com muita prudência, né? Prefere esperar um pouco. Eu me atrevo a lhe dizer, até porque militei muito tempo também no movimento sindical, João, pelego sim. O que é pelego? Pelego é aquele sujeito que ocupa um cargo de representação para servir ao senhor. No caso, e aí eu não estou falando nada demais, né? O governo Lula privatizou todos os movimentos sociais, MST, ou alguém tem dúvida de que o MST é vinculado ao PT? A UNE, de uma história lindíssima, entendeu? Foi comprada, né? Pelo governo Lula. Então, esses movimentos sociais, eles terminaram perdendo a sua legitimidade. A CUT, que se auto-intitula Central Única dos Trabalhadores, onde tem mais de 10 centrais, né, no Brasil, mas são as bobagens que são produzidas no Brasil. A CUT há muito tempo, entendeu? Todo mundo sabe, ela é base, ela é braço direito, ela é braço sindical do PT. E com a ascensão do PT ao poder, o que aconteceu? Perderam o discurso. Estão todos empregados, entendeu? É só verificar a folha de pagamento do governo. Todo mundo pegou a sua boquinha com poeirada toda, né? E com isso estão calados, entendeu? Agora, nessas manifestações teve orientação não é só de não levar a bandeira do partido. Aquelas faixas que estavam saindo, né, e cartazes fora Dilma, que muita gente no Brasil, entendeu, está colocando nas ruas, também foi proibido, viu? Veja bem, eu quero acrescentar nas suas palavras, Ribeiro, com relação à UNE. Você disse que o Lula ajudou muito a UNE. Deu sim, deu 30 milhões de reais para a UNE comprar a sua sede. E até hoje essa sede não foi comprada. E a pergunta que se faz,
onde estão esses 30 milhões de reais que o Lula deu para a Uni na época. É uma festa com dinheiro público. Assim, questão movimento sindical, eu acredito muito no sindicalismo. Assim como você, eu militei também no meio do movimento sindical. Eu acredito muito no sindicalismo. A gente entende, eu acho que a palavra pelego, ela tem um impacto muito maior do que o próprio significado, né, sem dúvida, mas é uma palavra forte, né? Agora, como você disse, eu não queria generalizar. É evidente que a gente entende e tem a plena consciência de que o movimento sindical está contaminado de recursos, de gente que está no governo, enfim. Mas a gente também não pode desmerecer a função desses movimentos, são importantes e é o que me faz hoje, em outras circunstâncias, eu diria, olha, essa movimentação de rua, ela é absolutamente oportunista. Eu ainda, por acreditar no movimento sindical, que eu ainda estou pesando essa questão do oportuno e oportunista, né? Mas, enfim, eu entendo e compreendo, eu sei do nível de comprometimento que esses movimentos sociais têm com o governo federal, principalmente os governos petistas, né, que foram, sem dúvida, os grandes alimentadores de toda essa máquina durante anos e anos e anos, e que fortaleceram o movimento sindical, importantíssimo também. Agora, é evidente, até chegar ao poder. Agora chegou ao poder, desvirtua, vamos dizer assim, o princípio do limite entre o limite do peleguismo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Mas, enfim, vamos esperar. Vamos esperar. O tempo é o senhor da razão e o tempo é que nos conta a verdade como ela é e não como os circunstanciais detentores do poder desejam, né? Mas nós temos mais um assunto aí para tratar ainda dentro dessa questão política, que é a questão da importação dos médicos cubanos, né? Parece que o governo deu uma recuada depois que se descobriu que não eram tão médicos assim, se descobriu, já circula vídeos, né, de que as pessoas que foram selecionadas para ir fazer esse curso lá em Cuba tinha que pertencer a um partido político, enfim. Parece que o governo criou juízo, ou pelo menos está com esse recuo, está dizendo assim, não é bem assim a coisa, né? O Solano é que levantou bem essa questão, né? Veja bem, o Conselho Federal de Medicina, com seus conselhos estaduais, 27 conselhos, esse conselho ele se movimentou, ele se levantou contra essa importação de médicos. E eu volto a repetir aqui no programa Tribuna Livre, de que esses médicos, entre aspas, não são médicos, eles sabem aplicar uma injeção, sabem fazer um curativo, mas na verdade, Ribeiro, eram guerrilheiros, são guerrilheiros preparados lá na Universidade Che Guevara, em Cuba, que vinham para o Brasil, iam se juntar a essa militância que está fazendo todo esse movimento por trás, orientado pelo Palácio do Planalto. Então, o Conselho Federal de Medicina agiu certo, bateu o pé e não querem a importação desses médicos que não virão fazer trabalho humanitário. Virão sim, meu caro Ribeiro, fazer guerrilha aqui neste país. João, tem uma coisa que me intriga nessa história toda da importação dos cubanos. É o fato deles não quererem se submeter a um exame aqui no Brasil, que é uma coisa normal. E o pior, o governo concordar, o governo que faz a exigência em nome de toda a sociedade, concordar que eles não se submetam. A que se atribui isso? Mas antes que João fale, todo aluno de medicina, antes de receber o diploma, ele é obrigado a fazer residência médica. São 2 anos de residência médica. Então, por que os cubanos também não vêm fazer pelo menos aí um estágio? Será que eles são primo legítimo de Deus? Né? Não sei. Os cubanos, a medicina cubana é conhecida, pelo menos a gente tem notícia. Com vitiligo? Eu não sei se é lenda ou se não é, mas a notícia que chega para a gente de anos e anos é que a medicina cubana é medicina evoluída, né? Que os médicos são muito bem preparados, né? Até porque eles trabalham em condições, vamos dizer assim, de equipamentos ultrapassados, estrutura toda hospitalar precária. Mas por que não se submeteu ao exame? Essa questão vai se submeter ou não,
parece que hoje é vencido porque os cubanos já não vêm mais, né? Mas já vieram alguns médicos cubanos. Mas eu acho que a questão principal é o seguinte: por que e qual a necessidade de se importar médicos, seja de Cuba, da Ucrânia, de Portugal? Enfim, eu acho isso vamos dizer assim, uma solução paliativa e absurda, tão absurda, numa massa de... É a falta de planejamento na educação no Brasil, né? Na educação que não só de primeiro grau, mas educação de terceiro grau, né? Aqui no Brasil só não falta engenheiro, falta químico, falta médico. Mas acima de tudo, João, falta condição, né? Não, falta condição de qualquer tipo de condição de tudo, para tudo, né? Sistema falho, e aí vem, vamos dizer assim, essas ideias mirabolantes, né? Vamos fazer um esforço e trazer os médicos cubanos como se fosse aqui uma operação de guerra. É uma operação de guerra, sim, a saúde brasileira está em guerra. Agora tem muito médico para ir. O que não pode acontecer são as universidades e as faculdades de medicina que cobram 5, 6 mil reais, faculdades particulares, e que a mensalidade que chega a 5, 6 mil reais, e que inviabiliza, quer dizer, o cidadão, o pobre, ou o cidadão de classe média, de se matricular e se formar em medicina. E aí, quando termina o curso de medicina, jamais ele vai querer submeter a um salário de 10, 12 mil reais, que é um bom salário, ou muito menos ir trabalhar no interior. Claro, claro. Por quê? Porque o investimento nesse curso foi muito grande e para ele não vale nada. Então, quem se forma em medicina hoje e que não foi, salvo as raras exceções, estudou na Universidade Federal, né, na Universidade Pública, é a creme de la creme da sociedade brasileira. São os homens mais ricos, as mulheres mais ricas, a sociedade mais rica que se formou em medicina. Então, esse núcleo vai se enxugando e vai faltar médico. E mesmo que tenha médicos à vontade, vai faltar estímulo para que ele vá trabalhar, vá fazer medicina no interior. De trabalho, inclusive, vai fazer medicina na ponta. Por quê? Porque a remuneração, a não ser como se fala aí, que vai chegar o médico aqui em Brasília ganhando 70 mil reais. A mim parece que é uma remuneração de executivo de multinacional. Aí o médico vai. Mas se você não corrigir essas distorções na base, jamais um médico vai querer ir para o interior para ganhar 10, 12 mil reais. Ô, João, eu conversei com alguns prefeitos que participaram dessa marcha, dos prefeitos, e disse, olha, o governo está mandando os médicos para vocês no interior, principalmente quando eu falei o interior do Pará, interior do Piauí, teve um que disse assim, bem-vindos médicos, mas eu não vou pagar aluguel de casa, nem tampouco eu vou dar alimentação. Quem criou o filho, que leve ele para casa. Então tem os prefeitos que não querem, vão aceitar os médicos, mas não vão pagar os aluguéis, não vão pagar as refeições, como o próprio governo está no noticiário. Mas parece que o governo já recuou nessa história, né? Até porque foi descoberto que eles não iriam se submeter aos exames de revalidação, que é uma coisa normal, se são tão bem qualificados, tão bem preparados, né? Seria como que preencher um questionáriozinho, né? Um cadastro qualquer. Mas não querem e o governo... Não, mas eu estou me referindo, João, Ribeiro, eu estou me referindo aos médicos brasileiros que vão para o interior do Brasil. Entendi. Os prefeitos disseram, nós recebemos, vamos bater palmas, vamos homenageá-los. Agora, nós não vamos pagar aluguéis, nem tampouco oferecer alimentação como o governo federal quer. Então, se o governo federal pode mandar os médicos, mas que ele pague os aluguéis e pague a alimentação desses médicos que vão trabalhar no interior. É uma coisa louca, né? Mas eu acredito que antes da gente passar para o próximo assunto, que a gente vai falar um pouquinho sobre esporte também, eu quero mandar um abraço para uma grande amiga, Jesus, né? Ali da Churrascaria Floresta, que fica ali na Galeria dos Estados. Um abraço para minha amiga Jesus. E lembrar que na próxima terça-feira é dia 16 de julho. 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo, portanto, se torna um dia muito importante, não só porque é dia de Nossa Senhora do Carmo, mas porque é feriado na Grande Piracuruca.
Eu estudei no colégio... Que é a padroeira, né? E eu estudei no colégio Nossa Senhora do Carmo, que era do Salesiano, lá em Belém do Pará. Então eu me sinto muito à vontade também de dizer que eu participo. Então você sabe que 16 de julho é importante, né? Para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho sobre o esporte também, já que o Maurício não pôde estar aqui conosco, né? O Maurício está todo envolvido aí nesses jogos que vão acontecer em Brasília, uma coisa de doido, né? Mas e o Galo, hein? Pois é, o Atlético Mineiro lavou a alma. Eu confesso a você que assisti o jogo e vi os pênaltis. O goleirão lá do Atlético, o Vitor, mais uma vez, Santo Espírito. Salvou. O Vitor fez um... De novo, né? Porque no jogo passado contra o Tijuana a mesma coisa, né? E mostrou, enfim, o Galo tá lá. Tá maravilha, final. eu acho que é um representante, é merecido, o Galo tem... Uma bela campanha. Uma bela campanha, um bom time, jogadores experientes, a equipe do Atlético, olha, é que vai dar trabalho aí pra frente, eu tenho impressão, é minha aposta pra ser campeão da Libertadores. E no final vai cruzar com o Olímpia do Paraguai, que por sinal eliminou o Fluminense, né? Não é verdade? Então o primeiro jogo é lá em Assunção e o segundo jogo no Rio. No Rio, em Belo Horizonte. Me parece que o Atlético não poderá mais utilizar o Estádio Independência, pela capacidade do estádio. Tem que ser um estádio com capacidade maior. E aí, possivelmente, vai utilizar o Mineirão, né? Mas, bem, nós tivemos isso. Temos o prosseguimento, né, do Campeonato Brasileiro. Hoje se inicia uma rodada, né? Até domingo. Aliás, se inicia não, na quarta ou quinta-feira. Quarta-feira teve um jogo antecipado. Foi Bahia e São Paulo. Lá no estádio de São Paulo, né? E o Bahia ganhou, rapaz, de 2-1. Mas o São Paulo tá numa fase... Mas já contratou o Autuori, né? Mas não sei, o Autuori já saiu, já veio, já voltou lá, mas não sei se resolve, a fase lá tá feia. E amanhã vamos ter o Mengão aqui que vai enfrentar o Vasco. O quê? Mengão, superlativo, né? O Mengão. Mas o Mengão é um time que agrada todo mundo, é a maior torcida. E o Brasiliense é a maior torcida em Brasília. É verdade. Aliás, o Flamengo carrega realmente multidões, né? Vamos ver o jogão. Vamos torcer que o pessoal da limpeza não seja de Bangladesh, né? Porque teve o pessoal da limpeza e ninguém sabe se essa limpeza como é que foi feita. Não, e não aparecer nenhum gaiato para jogar copo d'água, né, no juiz, porque, pelo amor de Deus, é cada bobagem, né? Bem, mas nós ainda temos, né, que falar um pouquinho também com o doutor José Vieira, que vem falar sempre sobre o direito do consumidor, né? Então, doutor José Vieira, você tem aí 1 minuto para responder aos questionamentos aí dos nossos telespectadores. A palavra é sua. Bom dia a todos. Olá, consumidores. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante para todos nós, consumidores. É a questão do transgênico. Hoje, nos supermercados, existem uma infinidade de produtos que têm essa origem transgênica. E quando se adquire um produto transgênico, tem que estar devidamente esclarecido no rótulo desse produto o que você está comprando. A origem do que está sendo feito, ou tem que esclarecer devidamente os genes, ou seja, a origem desse transgênico, que é em qualquer alimento. Isso precisa estar bem atento, essa questão do esclarecimento da origem, como está sendo feito esse transgênico. Obrigado, doutor José Vieira, o senhor, como sempre, né, respondendo os questionamentos dos nossos telespectadores. E você já sabe, se tiver alguma dúvida sobre direito do consumidor, alguma sugestão de pauta, qualquer coisa que você deseje, é só encaminhar o e-mail para esse que está embaixo, né? tribunalivrerr@gmail.com, que se for sobre direito do consumidor, na semana seguinte o doutor Vieira responde. Se for alguma sugestão de pauta, pode ter certeza que nós vamos analisar e possivelmente aproveitar todas essas sugestões. Mas nós estamos com o tempo já se esgotando, né? Queremos agradecer a Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata no país, né? Que fica ali no
Garvey Parque Hotel no setor hoteleiro norte. Queremos agradecer ao restaurante Esquina Mineira, agradecer ao João Eduardo Zisman, né, que está voltando aí a meia bomba, mas no próximo programa já vai estar bem melhor. Agradecer ao Luiz Solano, nosso premiado, né, colunista, jornalista, que está sempre aqui conosco, mas principalmente quero agradecer a você, telespectador, pela sua paciência e pela sua audiência, né, por você nos prestigiar todo sábado neste horário aqui na TV Brasília. E se Deus quiser, no sábado que vem tornaremos a estar juntos. Até lá.